Destaque internacional: a Europa perdeu ontem um dos mais importantes líderes da sua história com a morte do ex-presidente da antiga União Soviética, Mikhail Gorbachev. Acompanhe os detalhes com Luca Bassani. O dia 30 de agosto ficou marcado pela morte do antigo secretário-geral da União Soviética, o último líder soviético, Mikhail Gorbachev, que foi o 8º líder do país e aquele responsável pela abertura econômica e política que acabou sendo a própria ruína do país. A gente lembra que ao longo de toda a história, Gorbachev, que foi um líder muito moderno do país, assumiu em 1985, quando, após a morte de Konstantin Chernenko, ele, como uma liderança jovem do partido, parecia vir como o salvador de um país que já passava por dificuldades econômicas bastante fortes. Aquilo que a gente percebe é que a política de abertura econômica, perestroika, também de reestruturação de toda a estrutura econômica da União Soviética, que era muito estatizada, muito planificada, começou a atrair o capital estrangeiro, ao mesmo tempo que a Glasnost, que era uma política de transparência e abertura, promoveu também maior liberdade política dentro da União Soviética, os diversos grupos étnicos que compunham a União Soviética, o que promoveu, de certa forma, a criação de partidos independentes ou criação de grupos que quisessem a finalização daquele país que, de certa forma, também oprimia as minorias étnicas. Aquilo que acontece, todos nós sabemos, em 1989, a queda do Muro de Berlim, exatamente com o final oficial da Guerra Fria, sem violência, exatamente por isso que em 1990 Mikhail Gorbachev ganha o Prêmio Nobel da Paz e não obstante, nós vemos também que em 1991, após grande desgaste político, inclusive membros do Politburo querendo que Gorbachev saísse a todo custo, vemos que o Tratado de Brest ou de Minsk na Bielorrússia é assinado para, de certa forma, dissolver a União Soviética entre os 3 signatários dos principais países que compunham a União Soviética naquele momento: Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. Mas, desde então, vemos que foram 15 ex-repúblicas que se formaram na Europa até a Ásia, os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, a própria Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, além dos países do Cáucaso, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, além, é claro, dos países da Ásia Central, Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tajiquistão e Turcomenistão. Países que seguiram rumos políticos muito diferentes, e a Rússia, que nunca conseguiu se recuperar economicamente, ou pelo menos nunca mais rivalizar com os Estados Unidos, por ter se tornado um país muito menor em população e com uma economia e uma esfera de influência também muito menor, exatamente pela redução do seu território e da sua importância política com o final da Guerra Fria. Ao mesmo tempo, vemos que Gorbachev foi considerado um grande ídolo no Ocidente, exatamente por terminar a Guerra Fria sem violência, e se tornou mais popular, inclusive na Europa, após se encontrar com líderes, até mesmo durante seu governo, como Margaret Thatcher do Reino Unido, como Pierre Trudeau do Canadá, ou até mesmo o presidente americano Ronald Reagan, do que dentro da Rússia, onde sua imagem ficou muito desgastada, e por conta disso vemos que as opiniões sobre ele, até mesmo hoje, quando a sua morte é divulgada para a imprensa, é bastante dúbia. Nesse sentido, ainda não se sabe se o funeral de Gorbachev será feito como um chefe de Estado em respeito de tantos outros que o precederam, ou se será algo mais singelo que cairá ao esquecimento, até comparando com Nikita Khrushchev, que não está enterrado no grande cemitério dos líderes soviéticos por ter sido muito pró-Ocidente, pelo menos na visão dos russos. Gorbachev, durante a sua vida pós-União Soviética, inclusive, foi um grande crítico do presidente Putin, concorreu nas eleições russas de 1996 e não conseguiu ter um resultado muito positivo, que marcou exatamente a continuação dos anos de Boris Yeltsin e depois a ascensão do próprio Putin, que fez um governo cada vez mais centralizado em sua figura, algo que foi bastante criticado por Gorbachev em toda a sua vida até morrer neste ano de 2022. Todas as repercussões desse fato geopolítico importantíssimo, dessa figura que morre, uma das mais importantes inclusive do século XX, voltaremos e atualizaremos sempre a nossa audiência. Luca Bassani para a Jovem Pan News.